Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Pessoal, vamos conversar um pouquinho. Hoje é aqueles episódios que eu já falei, né, que é o estilo que eu mais gosto, porque até neste exato momento eu não tenho assunto nenhum estipulado pra gente conversar, mas eu falei assim, eu preciso lá fazer a gravação do podcast e saia o que sair, né? Então, vamos lá E na verdade hoje eu iria fazer a leitura de comentários, né, na sequência que a gente já vem quando tem a leitura dos comentários, mas eu falei não, deixa para outro momento, né? Talvez eu faça amanhã, eu não sei, tá? Mas logo vai ter também outro episódio da leitura de comentários. Teve um episódio que eu fiz, acho que foi o anterior, tá? O anterior, acho que é isso. O anterior ou acho que foi o anterior. Que eu falei a respeito de podcast ou vídeo. Se você ainda não ouviu o episódio anterior, eu vou pedir que você dê uma olhadinha para você ouvir, porque ali eu falo uma dúvida que está muito frequente, por isso que eu decidi falar, tá? E eu não sei se todo mundo aqui que me acompanha já ouviu o episódio anterior. Então se chama, acho que podcast ou vídeo. Por que tem esse título? Né? Até nas plataformas de podcast do Spotify, tudo eu coloquei também. Porque as pessoas perguntam por que está aparecendo alguns vídeos meus, né? Por que eu estou fazendo alguns vídeos recentes. Algumas pessoas até falando assim, por que você resolveu aparecer agora? O que aconteceu? Na verdade, não é nada disso, porque resolveu aparecer e não queria antes. Não tem nada a ver com isso, né? Eu estou fazendo alguns vídeos porque a ocasião está me permitindo mais, né? Eu estou tendo um tempo ali, às vezes, um pouco maior em algum momento do dia, e eu já estou com todos os dispositivos de gravação de reunião, as coisas ali, então eu falo, já posso fazer a gravação. Então é porque está vindo a calhar, tá? Mas lembrando, este projeto Mormon Uma Ova, ele é um podcast, ele é feito para ser um áudio. Se vai ser só vídeo daqui para frente, eu não sei. Ou daqui a um tempo, não, mas ainda é um projeto de áudio específico para isso, porque é mais importante o que eu falo do que ficar olhando para minha cara que não tem graça nenhuma, tá? Então dê uma olhada, pesquisa aí no episódio anterior e ouça, que se chama podcast ou vídeo. Eu acho que vai ser bem bacana para vocês entenderem um pouquinho, tá? Quem ainda não ouviu. Mas vamos bater um papo, né? Eu tava lembrando aqui algumas coisas. Esses dias eu trouxe uma experiência da missão, que um orador visitante, né, numa sacramental, ele estava deixando uma mensagem, né, alguém enviado pela estaca, e nós missionários estávamos lá assistindo, e ele falou aquilo para aquela moça, né, que eu mencionei no podcast sobre isso, que ele estava querendo dar um exemplo ali para os jovens sobre lei da castidade. Ele acabou apontando para uma moça da ala ali, e falou, por causa dessas moças assim, tal, os rapazes têm que tomar cuidado, não tem pensamentos. Aí ele deixou escapar uma frase também, olhando ainda para a moça e apontando, lá em casa, hein? E a gente sabe muito bem o que quer dizer isso. Eu falei sobre isso, e ao mencionar aquele dia que eu vim fazer a gravação, né? Eu fiz a gravação disso. Desse dia, falando sobre essa história, me veio à mente outras experiências das quais eu vivi, e eu presenciei também na missão, que se a gente for parar para ver, poxa, né? Eu falei até, eu não quero me gabar, não. Isso é uma piada que eu vou fazer agora, né? Mas eu não quero me gabar, não. Mas eu tenho umas experiências muito loucas que eu presenciei na missão. Mas é aquele negócio, né? Cada missionário, cada ex-missionário ou missionária deve ter suas próprias experiências. É que eu já passei por cada uma, que às vezes eu conto, as pessoas não pode ser. Aí às vezes encontro um companheiro que estava comigo, isso é verdade, tá? Porque às vezes precisa até comprovar, porque é tão interessante as experiências, né? E eu lembrei de uma que eu vou falar para vocês aqui. Eu não me lembro se eu já contei em algum podcast lá para trás essa experiência. Então talvez eu vou contar aqui agora e você vai falar assim, caramba, então talvez eu... Então vou contar uma experiência lá que eu tava na missão. Eu acho que eu tinha mais ou menos 1 ano como missionário. Tava numa cidadezinha pequena. A cidadezinha que eu tava, sem brincadeira para vocês. Eu não vou falar o nome da cidade e tal, mas porque eu não falo nomes aqui, menciono lugares. Mas a cidade que eu tava é mais ou menos igual
Nossa, eu juro pra você, até quando eu assisti, eu vi, nossa, parece o Alto da Compadecida. Sabe a cidadezinha que foi filmada ali e tal, que você vê no filme? Parece que a cidade que eu tava parece aquela lá. É igualzinho, assim, sabe? As vendas, as vendinhas, tal, as cidades, as casas, na verdade. E olha só, e eu tava lá, né, passando ali e como missionário, e eu lembro que tinha o raminho era numa casa, né, o ramo da igreja. E eu vou confessar para vocês, o bispo era uma pessoa nova na igreja, bispo, né, presidente do ramo, que era novo, era um ramo lá. Aos poucos eu vou lembrando das coisas aqui, porque... E eu lembro que nós visitamos ele logo que eu cheguei lá naquele lugar, eu falei, vou visitar quem primeiro? O líder, né, fui lá, fui na casa desse presidente do ramo, tal, ele não tinha bicicleta, uma bicicleta, ele andava pra lá e pra cá com ela, tal. E uma coisa engraçada foi o seguinte, eu lembro que nós fomos almoçar na casa dele. Eu não sei por que isso aconteceu, se era cultura. Depois eu até fiquei meio assim de voltar lá, mas também soldadinho, né? A gente fica preconceituoso com essas coisas. Eu já vou contar, calma aí. Mas nós fomos almoçar na casa dele, tinha um pedacinho de macaxeira gostoso, tá? Eu adorei o almoço. Todo lugar ali que eu ia, eu gostava do almoço. Mesmo sendo simples, adorava, sabe? E olha que interessante. Acabou o almoço e tem a hora que os missionários deixam uma mensagem, né? Como agradecimento para o almoço e tal. E um pouquinho antes da mensagem, nós sentamos ali, preparei a mensagem, né? Abri uma escritura ali, eu ia deixar a mensagem. E de repente eu olho assim, dava para ver assim, onde eu estava sentado, bem um vãozinho que cortava uma porta e olhava lá para a cozinha. Ele pegou uma garrafa de pitu. Quem conhece aquela garrafa de pitu? Tem em todo lugar no Brasil, mas naquela época, eu acho que até de lá, específico daquela região. É tipo uma aguardente. Pinga, né? Cachaça. Aí eu olhei, né, pelo vãozinho, não sei se ele não estava me vendo, e eu vi ele pegando a garrafa de pitu, colocando naqueles copos. São aqueles copinhos pequenos, pequenininhos, de cachaça mesmo, sabe? Aí eu vi ele enchendo assim, aí ele virou rápido, bebeu, tal, deu uma limpada assim com as mãos, né, e na boca e tal. Aí eu vi ele guardando a garrafa e veio. Aí eu fiquei pensando, na minha cabeça naquela hora, veio assim, será que é cultural? Será que o cara ainda não abandonou o hábito, era uma coisa antiga dele? Eu não quis perguntar, não. Eu não quis perguntar. Eu pensei em falar algo, tipo assim, presidente do ramo, beleza, olha, acabei de te ver ali tomando, tá? E pelo incrível que pareça, o cheiro estava característico, né? E eu falei, caramba, né, cara, o cara tá tomando uma pinga aqui, né, bicho? Aí fiquei pensando, presidente do ramo. Aí eu fui embora, tal, a gente deixou a mensagem. E outras vezes na capela, naquela cidade, eu ia conversar com ele, eu sentia, né, o odor de quem havia tomado uma daquelas lá, né? E eu fiquei pensando a respeito disso, até que eu não aguentei e perguntei, eu acho, tá? Não me recordo muito bem o cargo, mas eu perguntei para um cara que eu acho que era o presidente do quórum, alguma coisa assim. Tava falando com ele em algum momento, eu falei assim, tal, e sobre a palavra de... Eu lembro que eu quis cortar assim uns caminhos para poder não ser tão direto. E eu lembro que eu perguntei algo, como é que é a lei da castidade, olha, tô confundindo tudo. Eu falei assim, como que é a palavra de sabedoria aqui no ramo, o pessoal cumpre bem, como é que tá? Aí, esse presidente do quórum, eu acho que era o presidente do quórum, ele falou assim, já sei do que você está falando, nós estávamos no cantinho ali. Ele falou assim, já sei do que você está falando, Helder, é do presidente do ramo, né? Você viu também, né? Eu falei, talvez estivermos falando da mesma coisa, sim, eu vi. Aí ele já captou a mensagem, né, do que aconteceu. E ele falou assim, olha, eles chamaram ele aqui para ser presidente do ramo. Ele tem boa vontade, precisa de alguém que tenha um tempo para ficar vindo aqui e tal. E eles não levaram muito isso em consideração, que é realmente um hábito que ele tinha.
E eu passei por aquela área normalmente, tranquilo. Quando eu saí de lá, tal, depois foi mais um aninho de missão ali, fui embora para casa, eu nunca mais ouvi falar de ninguém daquele lugar. Mas até hoje eu fico pensando, o que diabos aconteceu lá? Que eles aceitaram um presidente do ramo que bebia uma cachaça e todo mundo sabia. Eu não tô falando que é errado, tá? Porque tem muita gente que toma uma cachaça de vez em quando e são pessoas fantásticas. Ninguém tá falando que são pessoas ruins porque fazem isso, tá? Ninguém disse isso e não vou falar isso, porque eu conheço muita gente que tem isso como aperitivo de vez em quando, tá? E eu não gosto, tá? Eu não gosto particularmente, tá? Mas eu não acho que uma pessoa perde nenhuma qualidade de ser por fazer isso. Mas eu fico pensando, se é tão estrutural da igreja que você tem que ter padrões elevados para poder, principalmente até liderança, né? Embora também que a gente já viu cada caso aqui, mas embora a igreja tenha esse padrão aí, por que será que... Até hoje eu fico pensando, eu não tenho para quem perguntar isso, não conheço ninguém de lá para perguntar por que abriram essa exceção. Mas eu recordo que eu fiquei um pouco tempo lá, né, como missionário, depois eu já fui transferido para outro lugar. Mas eu fico pensando isso. O presidente do ramo bebia pitu. Pitu. Meu pai do céu. Bom, não é a primeira vez que eu vi isso acontecer. Lá não foi também um caso de um líder quebrar a palavra de sabedoria ou coisas assim. Não foi o primeiro lugar que eu vi, e nem foi o último naquele episódio ali. Mas achei muito interessante porque era um ramo pequeno, né? E as pessoas indo, tal, se esforçando para ir para a igreja, tal. E fiquei pensando a respeito disso. Mas hoje cada um tem que viver a sua maneira, tá? Não considero, ele era uma ótima pessoa. Quando a gente conversava com ele, ele ajudava, pegava a bicicleta dele, ele tinha uma bicicleta experiência do ramo. E a gente falava para ele, olha, precisa buscar 2 pessoas. E eu lembro que a gente passou o endereço, ele falou, deixa comigo que eu pego essas 2 pessoas para ir para a igreja no domingo. Aí a gente passou o endereço para ele e nós fomos para a igreja com mais algumas outras que a gente ia passar a buscar para acompanhar até a igreja. Aí ele chegou com a bicicleta dele, com uma garupa e outra assim, sabe quando senta perto do guidão, assim, então... Trouxe as pessoas na bicicleta e ele pedalando e tá vendo? Tá vendo? Ninguém tá falando agora vamos esquecer corporação mormon, mas o trabalho afinco que ele estava disposto a fazer não é ele beber uma dosinha de pitu que atrapalhou a vida dele. Ele não deixou de ser uma pessoa esforçada para o qual ele se comprometeu por causa disso. É só uma experiência que eu queria trazer para vocês que acabou de vir na minha cabeça, né? E tá vendo como é interessante? Eu não tinha nada para falar para vocês e na hora que eu comecei aqui já veio isso na cabeça. E eu penso muito sobre isso, sabe? Às vezes a gente coloca rótulos nas pessoas por coisas que elas fazem, hábitos, pequenos hábitos ou coisas que elas fazem porque já é uma cultura na vida, na família. E às vezes as pessoas agem dessa forma e a gente fica pensando, né, a respeito disso. Mas olha, se ela faz isso, o que mais que ela pode fazer, né? A gente pensa sobre isso. E acho que é muito preconceituoso ou prepotência da nossa parte achar isso. Até confesso que eu achei meio errado, preconceituoso. Não é preconceito, não é a palavra certa, né, que eu ia usar sobre isso. Mas não estar conformado com, talvez por ser a igreja e eu estar como soldadinho lá também, é lógico que eu não ia querer ver um presidente de ramo tomando uma dosinha de pitu. Mas hoje, lógico, com a cabeça que eu tenho, poxa, ele é só um cara que ele tem esse hábito, mas ele cuidava bem da família dele, tá? Ele tinha filhos, você via que todo mundo bem estruturado ali, né? Com a simplicidade, mas ele guiando a família dele e as responsabilidades. E se realmente alguém ali, líderes maiores da igreja precisavam de alguém que tinha responsabilidade para fazer as coisas, era ele mesmo. E não é isso que iria denegrir ele, tá? E acho que isso serve para a gente também analisar um monte de coisa, porque para pensar, às vezes ele fazia isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Às vezes ele fazia isso. Tomava uma dosinha de pitu, uma cachaça,
e ainda continua fazendo as coisas dele, correto, que ele se propôs a fazer. Quantas pessoas não tomam uma dosinha de pitu, mas às vezes são desonestos, maus amigos, canalhas, crápulas? Não tem? Se você colocar na balança e ver que às vezes as pessoas têm hábitos que às vezes são pequenos e são coisas que elas fazem, mas não comprometem como amigos, como pessoas que você pode confiar, que fazem bem o que se propuseram a fazer. E isso é uma coisa que a gente pode levar um ensinamento para a vida, né? Não julgar as pessoas por causa de coisas que elas fazem, que às vezes é pequena, coisas da vida delas. A gente gosta de se intrometer muito na vida dos outros, é uma coisa rotina, sabe? E aí você coloca na balança um cara disso aí que toma uma dosinha de pitu por dia depois do almoço, por exemplo, não é um demérito nenhum para alguém, se a gente for realmente mensurar o tipo de pessoa, tá? Ninguém tá falando aí do cara que bebe até cair e tal, ninguém tá falando isso, tá? E eu acho que fica aqui uma lição pra gente, né? Pra mim também. E antes da gente julgar o livro pela capa, vou dar uma lida, ver como é que é a ação, como que é o enredo das coisas. Eu acho que a gente costuma fazer muito isso. Se a gente melhorar um pouquinho, a gente consegue conviver melhor e entender melhor as pessoas que estão à nossa volta, que são os nossos semelhantes. Isso dá uma grandeza muito grande pra gente. Uma vez, né, nos estudos da psicanálise, sei lá, 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar psicanálise, as pessoas falaram que entender melhor a vida das outras pessoas, com até o que a gente acha de defeito, é uma grandeza para nós. Olha que interessante. Nós podemos ser pessoas grandes, pessoas com um elevado padrão interno, se a gente entender melhor os nossos semelhantes. É um tipo de crescimento. Você consegue sentir que você está evoluindo de alguma forma, sabendo como é o seu irmão e entendendo, o irmão que eu falo, as pessoas que estão à nossa volta. Tá? Eu acho muito interessante nós fazermos esse tipo de análise. Por mais que a gente pegue e coloque um rótulo na pessoa por algo que a gente... Eu poderia ter colocado um rótulo naquela pessoa, na pessoa daquele presidente do ramo, por exemplo, porque eu vi ele tomando uma dosinha de pitu, cachaça. Mas por causa daquele rótulo, eu ia ignorar tudo que ele estava fazendo de correto, guiando bem a família, cumprindo as coisas pelo qual ele se propôs a fazer. Muito bem, ele trabalhava, a gente via uma pessoa esforçada. Por quê? Por quê? É lógico, naquela época por causa da igreja, né? Não, mas hoje, com a cabeça que eu tenho, era um bom homem independente do pitu ou sem pitu, tá? Mas vamos procurar fazer uma análise assim. Se você quer um exercício para isso, né? Na verdade não existe exercício para isso, né? Porque você só tem que ser assim, e procurar ser. Mas às vezes a pessoa à sua volta, pessoas da sua família, às vezes eles estão com algumas manias e você já colocou rótulos nas pessoas que estão do seu lado. E sabe qual que é o grande problema às vezes disso aí? E isso é a esmagadora maioria. É que nós, às vezes, temos os nossos hábitos que podem ser até piores. Só que a gente não coloca na balança, a gente coloca os hábitos dos outros. Tem coisas que a gente tem que pensar. Tem hora que a gente tem que pensar sobre isso. Mas o papo aqui foi muito bom. Agradeço todo mundo que está aí comigo. Se você está no Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, muito obrigado por você ouvir através dessas plataformas, que nós somos um número muito grande no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Mas eu já falei que eu tenho um carinho também especial pelo YouTube, porque ali as pessoas comentam, eu consigo deixar coraçãozinho, tá? Então se você está ouvindo pelo YouTube e comenta também, muito obrigado por estar com a gente, tá? Então somos alguns milhares ali nessas plataformas de podcast, mas um tanto muito bom no YouTube, que juntando todo mundo ali, a gente está nessa corrente do bem, deixando as minhas percepções a respeito do mormonismo, as coisas que eu vivenciei, mescladas com as coisas que eu estou estudando. Lembrem-se, são as minhas percepções, tá? Não menciono nome, lugares, nas coisas que eu falo, mas as minhas percepções a respeito de um lugar que eu vivi e a história deste lugar, tá? As minhas percepções, eu venho aqui e falo. Preciso acreditar no Paulo Gonçalves do podcast? Não.
por favor, por tudo que é mais sagrado, eu faço um único pedido para você que está me ouvindo aí. Não acredite no que eu estou falando quando eu falo da história da igreja, essas coisas. Eu peço para que você faça suas próprias pesquisas. Por mais que um dia eu ouvi alguém, um ou outro, falando e fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, mas eu pulei o murinho, rompi uma vez uma regra da igreja de procurar fora dos canais oficiais da igreja, fiz isso, me dei ao luxo de fazer isso e me dei com várias informações que eu tive que ir atrás. Se você quiser um exemplo para te ajudar a dar um pontapé para iniciar as pesquisas suas por você mesmo, eu indico que você olhe na descrição do YouTube, que eu deixo ali alguns materiais, alguns links, que pode te ajudar a começar, como um dia eu fui atrás de um ou dois e dali fui indo, lendo, tá bom? Então eu agradeço demais você. Se você é um membro da igreja, você é bem-vindo aqui, fica tranquilo. Tá? Coisas que se você não se sente mal aqui, então fique. É que às vezes as pessoas vêm e ficam bravas, calma aí, então tem canais aí que você, ou podcast, que falam muito o que você quer ouvir. Pode ir para lá. Mas você está aqui, poxa, membro da igreja, tranquilo, lembre-se que nenhum problema aqui com membros da igreja. Na verdade, são pessoas muito boas, assim como eu fui, e são pessoas que estão lá buscando algo para preenchê-las e uma recompensa por atos que estão procurando fazer, assim como eu fiz também. Talvez não está no seu momento de um dia de pular um murinho e olhar as informações que estão repletas por aí, mas talvez um dia chega, ou talvez nunca chega para você, mas está tudo bem. Agradeço demais todo mundo que está aí. Valeu, papo? Valeu? O que vocês acham? Tá? Se você já está no YouTube aí, comenta, fala alguma coisa. Por mais que você fale assim, eu quero comentar, mas não é nada sobre o que você falou, mas comenta. Mas quero comentar algo que você falou. Quero complementar algo que você disse. Poxa, por favor. Volto a falar uma coisa que eu falei para todo mundo aqui já. Eu já fiz podcast de 30 minutos. E às vezes a pessoa fez um comentário sobre o que eu falei, que o comentário dela valeu todo o meu podcast. Podia tirar meu podcast e deixar só o comentário daquelas pessoas ali. Já valia 1000 vezes mais do que o que eu falei. Tá vendo como é importante os comentários? É que as pessoas que estão pelo Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, costumam mandar mensagem para mim no Instagram do Mormon Uma Ova. Então mande lá, continua mandando, que lá eu leio também, deixo o coraçãozinho. É que no YouTube ali a gente interage com todo mundo vendo, tá? É bem bacana. Tá certo? Não esqueçam ainda que tem o WhatsApp, que você pode mandar o seu áudio, tá, para participar aqui. E é só seguir as instruções que estão ali, tá? Mas não deixe de comentar e dizer o que você pensa através de palavras nos comentários no YouTube, por exemplo. Fica bom ali, tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.